Irmãos, hoje foi o discurso de Benjamin Netanyahu, né, na ONU. E olha aí, o protesto contra Netanyahu na ONU, o premier israelense disse na tribuna após vaias e saídas de delegações. Antes mesmo do primeiro-ministro israelense começar o seu discurso, nessa sexta-feira, houve um tumulto no salão. Delegados de vários países, entre eles o Brasil, se retiraram em protesto, enquanto outras pessoas da plateia aplaudiam. Netanyahu quis falar diretamente ao povo americano com seus discursos. Fez referência ao 11 de setembro, agradeceu nominalmente ao presidente dos Estados Unidos, que arrancou aplausos da delegação do país e disse que Donald Trump está do seu lado em relação à situação do Irã. O primeiro-ministro israelense tem constantemente tentado retratar a guerra em Gaza como um confronto entre o bem e o mal e enquadrar as ações de Israel como uma luta contra o terrorismo. No discurso na ONU não foi diferente. Netanyahu usou o palco para rebater a organização e a grande maioria dos países que junto exige o cessar-fogo. Imediatamente, libertação de reféns do Hamas, o fim da construção de assentamentos e a criação do Estado palestino. Ele também negou que Israel está deliberadamente atacando civis e rejeitou acusações de genocídio, o que esteja fazendo as pessoas passarem fome de propósito. No início deste mês, uma comissão de inquérito da ONU afirmou que Israel cometeu genocídio contra palestinos em Gaza. A comissão citou declarações de líderes israelenses e o padrão de conduta das forças israelenses como evidência de intenção de tirar vidas. O Ministério de Relações Exteriores de Israel disse que o relatório é distorcido e falso. E aí, irmãos, olha lá. Ele está atacando, né, o Irã, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, e ele tratou de alguns assuntos. Ó. O que ele tratou na ONU? E por que é importante nós sabermos isso? Porque tudo que está acontecendo aqui está relacionado à construção do terceiro templo e uma falsa paz no Oriente Médio. Então, olha lá. O primeiro-ministro focou na maldição do eixo terrorista do Irã. Em diversos momentos exibiu cartazes, um deles com questionamento: quem grita a morte é a América? Seguido de operações que incluíam Houthis, Hezbollah, Hamas, o Irã e todas as opções acima, e disse Trump entender que o Trump entende melhor do que qualquer outro líder que Israel e os Estados Unidos enfrentam uma ameaça comum. Também destacou alguns dos sucessos de Israel em combater esses grupos no último ano. Tocando no países do mapa, Netanyahu citou diferentes líderes, incluindo Yahya, do Hamas, Hassan, do Hezbollah e os principais cientistas atômicos do Irã. Todos se foram, afirmou. Após alto-falantes serem instalados na fronteira de Gaza para transmitir seu discurso para o território, Netanyahu se dirigiu diretamente aos reféns mantidos no Hamas. Nós não nos esquecemos de vocês nem por um segundo. O povo de Israel está com vocês e, em determinado momento, sugeriu que grande parte do mundo se esqueceu dos ataques de 7 de outubro e apontou para um QR Code em seu paletó, que, segundo ele, continha um motivo pelo qual devemos lutar e pelo qual devemos vencer. Aí ele continuou. Netanyahu negou ter atacado civis em Gaza e disse que seu país distribuiu milhões de panfletos pedindo para que a população evacuasse o território. Também negou que esteja fazendo as pessoas passarem fome. Segundo ele, se há moradores de Gaza que não têm comida suficiente, é que o Hamas rouba
acumula e vende. A respeito das acusações de genocídio, perguntou se um país que comete genocídio imploraria a população para que se afastasse do perigo. E aí ele disse: Hitler pediu para os judeus se afastassem e fossem embora? E aí, no encerramento do discurso, o primeiro-ministro israelense criticou a decisão do Reino Unido e França de reconhecer o Estado palestino, chamado de Movimento de Suicídio Nacional para Israel. É pura loucura, é insano, não faremos isso, concluiu. O primeiro-ministro israelense acrescentou que o reconhecimento por parte de outros países era vergonhoso. Agora veja, irmãos, eu tenho batido nessa tecla, né, que o Oriente Médio só vai ter paz se o câncer do Oriente Médio for arrancado. E quem é o câncer do Oriente Médio? Se chama Irã, que financiava a Síria, o Líbano, os Houthis, né? O Houthis, Hezbollah e Hamas. E células também dentro do Iraque e dentro da Síria. E veja, a Síria foi aniquilada, os Houthis está aniquilado, o Hamas está sendo aniquilado, o Hezbollah no Líbano foi aniquilado e o Irã foi enfraquecido. E eu acredito que em pouco tempo, e eu acredito que esse ano ainda, a gente vai ver muita coisa em torno disso. Se o câncer for arrancado, haverá um grande acordo com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita. E aí, esse acordo com a Arábia Saudita, presta atenção no que o pastor Carlos está falando, que isso vai acontecer. Como é que vai ser esse acordo com a Arábia Saudita? Eles vão oferecer Gaza, um acordo sobre Gaza, para a Arábia Saudita trazer o investimento que Gaza precisa com a autorização de construção do terceiro templo. Irmãos, tudo está focado no terceiro templo. Tudo está focado. Tudo. Tudo está focado. E aí Netanyahu está falando, né? Ele está falando publicamente que vai anexar a Cisjordânia a Israel e Trump já se posicionou. Veja os árabes estão por trás de tudo. Israel matou líderes do Hamas dentro do Catar e os árabes não fizeram nada. E olha aqui, ó. Trump entende bem os riscos da anexação da Cisjordânia, diz líder saudita. Países árabes alertam a Casa Branca sobre graves consequências que qualquer ação de Israel no território. O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal, disse que países árabes e muçulmanos alertam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as graves consequências de qualquer anexação de israelense à Cisjordânia. O líder disse que essa é uma mensagem que o presidente dos Estados Unidos entende muito bem. O líder americano se reuniu com líderes da autoridade Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Jordânia, Turquia, Indonésia e Paquistão nessa terça-feira, para discutir a G de quase 2 anos em Gaza entre Israel e os militares palestinos e o Hamas. O encontro ocorreu na ONU
E os países árabes e muçulmanos deixaram muito claro ao presidente o perigo de qualquer tipo de anexação da Cisjordânia e o risco que isso representa não apenas para o potencial de paz em Gaza, mas também para qualquer paz sustentável, disse o ministro de Relações Exteriores saudita a repórteres da Nação Unida. Daí o que Trump fez, irmãos? Olha o que Trump fez. Trump diz que não permitirá que Israel anexe Cisjordânia. Então, veja bem, o presidente dos Estados Unidos disse que nessa quinta-feira que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia, rejeitando os apelos políticos à extrema-direita de Israel que querem estender a soberania sobre a área. Trump abortou o assunto após o que ele descreveu como uma ligação telefônica com o primeiro-ministro israelense para discutir a resolução do conflito em Gaza. Não permitirei que a Israel anexe a Cisjordânia, não permitirei isso. Isso não vai acontecer, disse Trump aos repórteres no Salão Oval. Netanyahu tem enfrentado pressão de aliados de direita para anexar a Cisjordânia, o que gerou alarme entre líderes árabes e alguns dos quais se reuniram terça-feira com ele. Então, não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Então, se houver uma anexação da Cisjordânia para querer paralisar o Estado palestino, vai ter um confronto. E o que os árabes querem, irmãos? Eles não querem conflito. Eu acho interessante isso, que os árabes sempre foram sanguinários, né? A descendência sangue de Jesus tem poder. Mas agora a gente vê claramente que o que a Arábia Saudita quer, a única coisa que a Arábia Saudita quer é paz e prosperidade para o Oriente Médio. É isso que eles querem. Um tempo de paz e de prosperidade para o Oriente Médio. E então, deu um problema aqui no cabo. E então, a gente vê claramente um cenário profético. Eu estou, irmãos, esses dias eu falei com vocês sobre a igreja, né? Tirando o Estado de Israel ou Israel do cenário apocalíptico e da volta de Jesus. Eu não sei de onde eles tiram essa teologia de querer distanciar Israel da volta de Jesus. Eu fico assim preocupado porque a palavra é meio perigosa, né? Falar sobre cristãos antissemitas, mas a gente está vivendo esse momento. Sempre teve cristão antissemita, né? É cristão que odeia Israel, é contra o Estado de Israel. A gente vê isso agora, tem um monte de cristão protestando a favor de Gaza. E aí, quando eu vejo um cristão protestando a favor de Gaza, e não estou dizendo que não está acontecendo nada lá, eu não estou dizendo que não está acontecendo nada lá. É desumano, mas foi avisado para todo mundo sair. Quem não permite o povo ir embora é o Hamas. Quem não permite a comida chegar no povo é o Hamas, para dizer que Israel é o inimigo da história. Cria-se narrativas. Mas agora o que eu estou vendo? Eu estou vendo teólogos cristãos, reformados e pentecostais defendendo uma tese que Israel não tem nada a ver com a volta de Jesus. Que Israel não é o relógio de Deus. Então a gente está chegando num momento de tanta coisa nova, né, irmãos?
tanta coisa nova que as pessoas ficam assim, inventando coisa, para não acreditar no que a Bíblia diz. Não acreditar no que a Bíblia diz. Essa é a verdade. Eles inventam coisas para não acreditar no que está escrito na palavra. Irmãos, não esqueça do jejum. Dá tempo de você jejuar 14 dias. 14 dias, se você começar o jejum amanhã. Então, vem para o jejum que está uma benção. Tá uma benção.